E nesse exato momento, traders estão apostando mais de 11 bilhões de dólares contra a alta do Bitcoin. E eu venho aqui falar que isso pode ser uma notícia extremamente promissora, porque isso acaba sendo um catalisador para o preço, caso ele venha a subir mais. É o que eu vou estar te explicando nesse giro macro, falando aí o que a gente precisa ficar de olho aí ao longo dessa semana, fatos importantes que podem fazer o mercado se movimentar logo depois da vinheta. Galera, e como sempre, começando aqui com o nosso calendário econômico, né? A gente tá aqui com alguns fatos que devem movimentar o mercado a partir de quinta-feira, a partir de amanhã. Inclusive, eu não fiz o giro macro na segunda porque não tinha tanta notícia relevante assim. Mas na quarta-feira, dia 28 de março, a gente vai ter o PIB dos Estados Unidos, que é sim importante. E na sexta-feira, mesmo sendo feriado, a gente vai ter a divulgação do PCE, tá? Que é basicamente o dado de inflação que o Banco Central americano mais olha. Ah, Arthur, mas o mercado de cripto não tem nada a ver com o mercado tradicional? Pois é, a gente viu como que semana passada a reunião do Banco Central americano teve zero impacto no mercado cripto, né? Basicamente fez o Bitcoin passar por um momento de extrema volatilidade, Bolsa de Valores dos Estados Unidos operando na máxima histórica, o Bitcoin subindo pra caramba, e tudo isso referente à economia dos Estados Unidos, né? Então sim, o PIB vai ser muito importante, o PCE principalmente, tá? É o indicador que o Banco Central americano mais olha, lembrando que a gente está com uma projeção de 2,8 e o Banco Central acredita que a gente vai estar até dezembro operando entre 2,6 e 2,4. Então, se vier dentro da projeção, eu acho que já vai ser algo otimista para o mercado. O que não pode é vir acima da projeção. Eu acho que já fica um pouquinho mais complicado. E vale falar que a expectativa é que a gente tenha uma queda, né? No mês passado veio 0,4 e agora 0,3%, o que seria também algo extremamente aí promissor, tá? Isso falando sobre o Core PCE, né? Aqui dentro do índice de preços em geral, a gente está praticamente dentro das projeções, né? Tanto o mês passado quanto esse mês, enquanto o índice de preços geral, que aí já considera, acho que energia, alimentação, aí tá esperando um pequeno aumento aí do preço. Então, basicamente, se vier igual a projeção ou abaixo, muito promissor do mercado. Lembrando que a bolsa vai estar fechada, né, por conta da Sexta-feira Santa. Então a gente pode ver volatilidade mais na semana que vem. Mas ainda assim, mesmo não tendo eventos macroeconômicos que vão estar impactando, nesse exato momento, traders do mercado tradicional do mundo inteiro, principalmente dos Estados Unidos, estão apostando 11 bilhões de dólares contra o rally das criptomoedas. Isso pode acarretar no movimento que a gente conhece como short squeeze. E o que é esse movimento short squeeze, né? Antes da gente começar a passar aqui nessa notícia em si. O movimento short squeeze é quando muita gente está acreditando em um cenário e esse cenário ele não acontece. Existe tanto short squeeze quanto long squeeze. Quando muitas pessoas estão compradas em um determinado ativo e esse ativo cai, elas vão sendo liquidadas ou então elas vão ser obrigadas a vender aquele ativo no prejuízo, né? E consequentemente isso vai fazer com que esse ativo ele tenha um efeito ainda mais abrupto de queda, assim como no short squeeze, quando as pessoas estão shorteando, ou seja, operando vendidas no mercado. Se o mercado começar a subir, elas vão ser obrigadas a comprar aquele ativo no prejuízo, justamente porque eles não conseguem ficar segurando para sempre um prejuízo, né? Principalmente quando você opera vendido. Isso aconteceu recentemente na GameStop, mais ou menos lá em 2021, né? Então não tem muito tempo. Quando as ações da GME, que é uma empresa de venda de videogame lá dos Estados Unidos, valorizou mais de 2.000% por conta desse evento de short squeeze. Basicamente isso aqui, a GameStop é uma loja de videogame, uma empresa muito grande que vende videogame lá nos Estados Unidos, jogos, e boa parte do mercado, dos grandes investidores de Wall Street, estavam em operações vendidas nas ações da GameStop, justamente
porque a tendência é que as pessoas vão menos em lojas físicas para adquirir produtos de videogame e passem a comprar isso mais online. Porém, aconteceu um movimento dentro dos fóruns, né, de videogame, dentro do Reddit, onde todo mundo resolveu comprar de uma vez as ações da GameStop, e aí uma compra massiva compradora uma força massiva compradora fez o preço simplesmente disparar. E toda aquela galera que estava vendido acabou sendo liquidada e teve que entrar comprado para realizar o prejuízo. Então isso fez essa onda absurda de valorização. Teve gente que ganhou muito dinheiro com isso na época. Isso foi lá em 2021, né? No começo de 2021. A gente viu uma valorização superando aí os 2.000% de alta. E nesse exato momento a gente tem aí 11 bilhões de pessoas, de traders do mercado tradicional, operando contra o rally das criptomoedas. Então, os juros em aberto, que é o Open Interest, mostra que tem quase 11 bilhões de dólares de pessoas que estão apostando contra o mercado. Isso porque mais de 80% desses 11 bilhões de dólares, eles estão vendendo MicroStrategy e vendendo a Coinbase. Como que funciona isso? Eles abrem um contrato de venda dentro da corretora. Então, se o preço cair, né, eles vão pegar aquele dinheiro de venda, recomprar as ações, pagar a corretora novamente naquela quantidade de ação e ficar assim com lucro. Porém, se o preço resolver subir, eles vão ter que pagar mais caro naquelas ações para devolver aquelas ações ali para as corretoras. Isso está acontecendo com a MicroStrategy, que é a empresa do Michael Saylor, e com a Coinbase, que é a maior corretora dos Estados Unidos. Então a gente chegou já a ter uma perda muito grande, né? A gente já está com perdas realizadas de shortadores na ordem de quase de 6 bilhões de dólares, depois do Bitcoin subir 65% esse ano. Mas mesmo com esse prejuízo, os traders, eles em vez de realizar e diminuir, né, a possibilidade do short squeeze, eles estão aumentando a aposta. Então eles estão vendendo Bitcoin ainda mais pesado, né, abrindo contratos de venda acreditando na queda do Bitcoin. E esses vendedores a descoberto, ou seja, pessoa que vendeu e não está com stop, eles podem aqui justamente serem liquidados, né, em um bull market. Então eles estão operando contra a tendência primária, que é de alta em praticamente todos os tempos gráficos, né? Bitcoin está subindo aí já desde 2023 inteiro, foi um ano de alta. 2024 está sendo um ano mais forte ainda. E as pessoas estão aumentando ainda suas apostas, acreditando numa queda do Bitcoin, vendendo ações da MicroStrategy, vendendo ações da Coinbase. E caso o mercado continue subindo e as ações continuem se valorizando, essas pessoas, elas em algum momento vão ter que recomprar essas posições vendidas, né? Arcar com o prejuízo. E isso vai impulsionar ainda mais a alta do mercado. Então esse que é o tal do short squeeze, né? É esse movimento que pode fazer com que a gente tenha uma alta ainda mais brusca. Então nos últimos 30 dias, os traders que apostaram contra as ações ligadas a criptomoedas aumentaram ainda mais as suas posições, especialmente quando se trata da MicroStrategy, que está aí operando nas máximas históricas. Então a gente viu nesses últimos 30 dias uma entrada, um investimento na ordem de 974 milhões de dólares, achando que as ações apenas da MicroStrategy vão cair. Isso porque a gente está vendo short, né? Pessoas apostando na queda não só da MicroStrategy, mas dos próprios ETFs de Bitcoin e também da Coinbase. Então, a gente teve aqui mais de 20% das ações circulantes da MicroStrategy estarem sendo apostadas na venda. Enquanto isso, né, a gente tem outras empresas também que estão extremamente esticadas, como Microsoft e Nvidia, que são ações de tecnologia, que não estão com o float, né, total de 20% em short igual a MicroStrategy. Então é um excesso de alavancagem e pessimismo contra a alta do Bitcoin. A gente tem aquela frase muito famosa, né? A tendência é a sua amiga. The trend is your friend. Não se aposta contra uma forte tendência de alta, ainda mais porque há indícios de que ela está só começando. Então, novas altas do Bitcoin poderão levar a mais perdas não realizadas para esses traders, né? Que é o que a gente está falando aqui.
fazendo esse possível short squeeze, que aí os vendidos eles são forçados a comprar as ações de volta e fechar as suas posições, o que poderia fazer o preço subir ainda mais, né? Então, os vendidos eles vão ter que comprar em algum momento se o preço continuar aí subindo. Então, a gente tem aqui que o Open Interest só do mercado tradicional está nos 11 bilhões de dólares e o Open Interest total do Bitcoin, né, tá nos 38 bi. Então, assim, só do mercado tradicional, a gente tem 11 bi de pessoas operando vendido. Então, meio que um terço, né? Um pouco menos de um terço, mas vamos colocar aqui um terço de todos os contratos em aberto do mercado tradicional, considerando isso aqui, só do mercado tradicional em short. Isso porque a gente tem a Binance, a Bybit, a BitGet, a OKX, a BingX, que são aí as maiores corretoras do mundo, com o Open Interest também absurdos, onde tem muita gente que também deve estar apostando vendido. Ou seja, o short squeeze pode vir não só do mercado tradicional, mas de outras corretoras face a esse excesso de alavancagem. E enquanto isso, né, as baleias elas estão aproveitando para comprar ainda mais Bitcoin antes do halving. Então a gente está vendo várias métricas que indicam que as carteiras com mais de 1.000 bitcoins, né? No caso, entre... deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Entre 1.000 e 10.000 bitcoins, desde o final do ano passado, aumentaram em 25,17%, enquanto as carteiras que têm entre 10.000 e 100.000 bitcoins aumentaram cerca de 12%. As baleias estão comprando Bitcoin desde o começo do ano, acreditando aí nessa alta absurda. E, em especial, né, no final de fevereiro, a gente teve até um aumento. Final de fevereiro, a gente viu um aumento na quantidade de baleias com mais de 10.000 bitcoins. E agora, no meados de março, a gente viu um aumento na quantidade de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. E não só isso, né? A gente não só está vendo compras muito grandes desse lado de capital alto, né? As baleias de Bitcoin, mas elas também estão retirando, né, os seus ativos dentro da corretora. Então, a quantidade de depósitos que está acontecendo dentro da corretora está diminuindo também drasticamente, em especial nesse mês de março. E como a gente viu várias vezes acontecer, né? Geralmente, quando a gente tem essa diminuição de transferências de Bitcoin para as corretoras em geral, a gente tem uma menor intenção de venda. Então, o Bitcoin fica mais escasso, o que pode impactar aí numa alta do preço. E vale falar também que diminuiu a quantidade, na verdade, aumentou a quantidade de saques de baleias das corretoras. Então, a Whale Alert, que é uma empresa de análise de carteiras, movimentação de carteiras grandes na blockchain, mostrou que tem grandes quantidades de Bitcoin sendo sacadas das carteiras de corretora para carteiras de custódia própria não identificada, sinalizando que, de um lado, a gente tem traders do mercado tradicional que não acreditam no Bitcoin, apostando na queda do Bitcoin na véspera do halving, né? E uma quantidade massiva de capital. E do outro lado, a gente tem não só investidores como um todo deixando de depositar criptomoedas nas corretoras, mas também baleias comprando quantidades massivas de Bitcoin e sacando, acreditando aí numa alta no longo prazo. Arthur, isso aí vai acontecer quando esse movimento, esse short squeeze? Provavelmente não vai ser por agora, tá, pessoal? Até mesmo porque essas vendas, como elas não costumam ter muita alavancagem, o preço ele ainda pode subir bastante sem que os traders eles sejam liquidados. Mas quando a gente tem um momento de liquidação, um ponto de liquidação, é quando a gente realmente vê esse short squeeze acontecendo, né? Um exemplo disso, ao contrário do que aconteceu, foi um long squeeze lá na época da crise de 2008 nos Estados Unidos, né? Quando os bancos quebraram. E a gente tem até aquele filme A Grande Aposta, né? Que o Michael Burry, ele apostou uma quantidade absurda da empresa dele, né? Que gerenciava ativos. Ele começou a se alavancar em short, acreditando na queda do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Só que estava todo mundo comprado. Então, ele foi a pessoa que foi contra esse excesso de otimismo do mercado
E aí, quando o preço caiu, aconteceu aquele long squeeze e ele pegou toda aquela onda de queda, né? Mas, enquanto isso, ele ficou quase que 2 anos no prejuízo porque ele começou a se antecipar desse movimento lá em 2006, né? 2 anos antes da bolha, da crise imobiliária estourar. Então, assim, essas pessoas, elas estão agora acreditando que o preço ele vai cair, né? E é muita gente apostando contra a alta, então seria o contrário do que o Michael Burry fez. Porém, eles podem ainda ficar muito tempo no prejuízo, né? Então o preço ele ainda pode continuar subindo sem acontecer esse short squeeze, mas vai chegar um ponto em que o preço vai subir, vai acabar liquidando essa galera, e aí que a gente vai ver uma entrada massiva de capital similar ao que aconteceu lá na GameStop, né? Muita gente operando vendido, até que teve uma pressão de compra, o preço começou a subir, essa galera foi liquidada e tiveram que comprar a GameStop, e o preço começou a subir mais ainda, totalizando aí mais de 2.000% de alta. E basicamente essa é a perspectiva aí que eu tenho para o Bitcoin ao longo dos próximos meses. Não acho que é algum movimento que vai acontecer por agora, né? Por esses meses a gente vai ter o halving. O mercado de fato ele está ainda muito esticado. Mas em caso de alta, se essa alta continuar, certamente a gente pode ver esse movimento de short squeeze, o que pode também resultar numa valorização muito grande do Bitcoin. Não esqueça da nossa apoiadora do canal, a corretora BingX, que é a que eu venho utilizando para estar fazendo as minhas operações. Me siga também nas redes sociais que estão aqui embaixo, junto com o link para você se cadastrar na BingX e ter desconto nas taxas. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou! Thank you.